Seja bem-vinda a esta segunda aula em que vamos falar sobre bloqueios emocionais e energéticos. Na aula anterior falamos sobre o orgasmo. O que é o orgasmo? Qual a função do orgasmo? Falamos sobre a função biológica. Neste, eu vou falar também sobre a função transcendente que o orgasmo tem. O orgasmo, por ser uma dinâmica energética, ele nos conecta à energia. E aqui nós começamos a compreender, então, este contexto energético do orgasmo. O que é a consciência cósmica? Onde ela começa? Ela começa a você olhar para si e perceber que você também é energia. Que tudo ao seu redor funciona através de energia. O Sol, para começar, energiza a nossa Terra. A Lua também tem a sua função magnética e energética. Toda essa dinâmica que funciona na Terra, que nós vamos falar lá mais para frente, na aula sobre consciência cósmica, nos impacta profundamente. Quando eu falei que as pessoas não conseguem, a maioria, não consegue se entregar ao fluxo energético, que acontece ali dentro da dinâmica orgástica, dentro do ato sexual ou masturbação, etc., é porque não ensinou o corpo a como se comportar diante da energia do orgasmo. Não ensinou porque não lhe foi ensinado. Ao contrário, lhe foi proibido. Quando nós temos bloqueios emocionais vinculados à sexualidade, nós temos no nosso interior dinâmicas de culpa, medo, raiva, vergonha, tristeza muitas vezes. E isso impede que a gente se entregue àquele momento. E o que são esses bloqueios emocionais? Bloqueios emocionais, como o próprio nome diz, é um bloqueio, algo que trava, emocional, porque tem origem emocional. Geralmente esses bloqueios, e também incluem as crenças, eles começam lá antes da gente nascer. A nossa mãe vai passando por situações, vai tendo medos, tendo crenças que vão ou contraindo ou relaxando a musculatura do seu útero. Então, se aquela mãe é preocupada, de repente até rejeita o bebê por alguma razão, o que acontece? Aquele útero vai ficando desconfortável. Não é um útero gostoso de se estar. Principalmente a criança que é rejeitada. E não é rejeitada, eu não quero este bebê. Rejeitada no sentido, será que eu mesmo estou pronto para ser mãe? Será que eu gostaria de ser mãe? E aqui eu não estou falando mal da mãe em si, isso aí é do ser humano, tá? Mas acontece bastante. O bebê que é rejeitado não é igual ao bebê que é super esperado e aceito. O útero é diferente. Existem várias pesquisas já sobre isso. Talvez eu traga algumas aqui no material de apoio que fala sobre isso, Alguns artigos. Então começa aí. Depois o bebê nasce e a partir daí inicia, propriamente dita, a sua sexualidade externa. Primeiro a amamentação. Como é aquela amamentação? Também vai falar sobre como a pessoa se comporta, como ela recebe, porque ao receber o leite materno é a primeira coisa que você literalmente recebe. Depois o contato com a mãe, olhos nos olhos. Será que aquela mãe está distraída, está amamentando o bebê olhando o celular, acontece muito hoje, conversando, assistindo TV. E isso vai impactar no bebê. Como aquele bebê chora, como a mãe se comporta diante daquele choro. E depois o bebê vai crescendo, vai virando uma criança, como a mãe se comporta diante das necessidades daquela criança. A mãe e o pai, tá, gente? Aqui eu estou falando família. Primeiro, a ligação é com a mãe, até os 5, 6 anos, depois começa uma ligação mais forte com o pai. Que a mãe é a sobrevivência ali, o alimento materno e tal. Por isso que eu trago a figura da mãe. Mas não só a mulher e o homem. E aí já na formação daquela criança, entra também o pai, principalmente, os pais, os avós. O que dizem para aquela criança? Tem muitas crianças que estão cantando, que estão expressando, que estão falando aquilo que gostam. De repente uma música que ouviu está replicando e são severamente repreendidas. Não cante isso aí, isso é coisa do demônio. Não cante isso aí te faz mal. Onde já se viu? E aí começam as comparações. Olha só, a sua irmã é diferente de você, a sua prima é diferente de você. Tudo isso
vai fazendo a pessoa criar um olhar para si de reprovação. Diante daquilo que ela é, talvez, das características físicas, características temperamentais ou coisas de comportamentos que fazem. E aí já entra a sexualidade, já a partir da infância ali, do autotoque. A criança vai se tocando para conhecer o seu corpo. E de repente ela toca o seu genital, ela toca os seus seios e ela é repreendida. O que ela tem como aquilo? O que ela tem diante daquilo? Isso desagrada os meus pais. Isso desagrada as pessoas que eu considero como importantes. Então, para não desagradar, então eu não faço. Mas o meu instinto pede para eu fazer. E o que eu faço? O que acontece? Eu faço e sinto culpa. Aí começa, então, a dinâmica do eu preciso fazer, mas eu não posso e tenho culpa quando eu faço. E vai se estender por toda a vida se a pessoa não trabalhar isso. Quando uma pessoa é reprimida, lembra que eu falei ela cantarola alguma coisa, expressa aquilo que pensa, ela é envergonhada diante daquilo, o que acontece? Ela também bloqueia a sua fala, ela também bloqueia o seu sorriso, ela também se fecha. E todos esses bloqueios, eles são energéticos também. Porque assim, se for falado para eu cala a boca, não fala mais, não fala isso, né? O que eu faço? Eu calo a boca. Só que quando eu engulo seco aqui, eu também trago energia para esse ponto. E fica essa energia acumulada aqui. Então ficam com um corpo rígido. As pessoas que não são maleáveis, que não conseguem dançar, talvez tiveram um útero rígido, talvez tiveram uma educação rígida, talvez tiveram algo que trouxe rigidez e não flexibilidade para a vida. Talvez uma situação de vida difícil que trouxe rigidez e aquele corpo é rígido, não é flexível. Então, a energia tem essa função de também flexibilizar este corpo. Quando o ideal seria, que aquela criança vai se tocando, ela vai conhecendo o seu corpo. Quando ela iniciar lá na frente as atividades sexuais, ela carregue o corpo com bastante energia e tenha os orgasmos plenamente satisfatórios que cumprem o seu papel biológico e também futuramente o seu papel transcendental. Só que se não é assim, o que acontece? Na hora do sexo, ela já vai cheia de crenças e tabus. Se ela teve uma educação religiosa, ela pode ir para o sexo achando que é pecado, mesmo que faça com o namorado, com o marido. Ou seja, na cabeça dela, se o sexo tiver como algo pecaminoso, ela vai se travar. Ou então, ela teve experiências negativas também em relação ao sexo. Porque assim, se a criança não se conheceu, no período, e eu não estou falando da criança se masturbar, eu estou falando da criança se conhecer, tocar o seu corpo, ficar ali entendendo o que é aquilo. Depois vem a adolescência, aí sim vem com uma intenção uma carga mais energética, com a libido mesmo, com a puberdade, com os hormônios à flor da pele, e aí sim ela vai se tocar para se conhecer e para se masturbar. E aí ela vai se conhecer, então quando ela chegar no parceiro, ela já sabe o que está passando, o que está conhecendo. Ela sabe aonde exatamente que precisa ser tocado para ela viver um ato sexual bacana. Mas como isso não acontece, ela já chega no ato sexual. E por que a primeira relação é complicada, as primeiras? Porque naturalmente vai doer, só que não tem excitação. Lembra que eu falei do controle? Então, o controle está muito grande no começo. Ela não tem aquela educação para o ato sexual que poderia existir. Então, falando ainda de bloqueios emocionais, essa menina já, essa adolescente ou essa jovem, ela, como lá atrás ela já teve aqueles bloqueios de se culpar, ela não olha para si com amor, não olha para si com carinho, com dignidade, com respeito. Então, ela tende a, não necessariamente acontece, a atrair relacionamentos que vão produzir algo parecido com aquilo que ela viveu lá. Ou de rejeição, ou de abandono, ou de culpa. Ela está acostumada com esse campo vibracional energético e ela tende a atrair pessoas que vão produzir e manter essa assinatura energética. Até o ponto em que ela toma consciência e fala, não, é esse tipo de vida que eu quero para mim, e começa a jornada do autoconhecimento. Talvez você passou por isso, talvez esteja passando agora. A jornada do autoconhecimento é justamente naquele ponto, eu cansei de sofrer, não aceito mais isso, não quero mais isso. Ou então, se você teve uma formação lá na infância, você continua buscando, Você já começou lá atrás, assim como eu, já desde a infância, pequena infância, já fui levado a retiros e tal, caminhos espirituais, então para mim foi, mas mesmo assim eu tive o paralelo, que foi a repressão sexual. Então hoje eu estou no Tantra por conta disso, principalmente, mais por conta do sofrimento do que por um caminho espiritual.
Embora as duas coisas hoje se equiparam, o que me trouxe até aqui foi muito mais a insatisfação do que a plena satisfação. Ok, esses bloqueios são emocionais e energéticos quando chega o momento, né, do ato sexual de carregar. Quando eu falo ato sexual, gente, eu estou falando dos dois momentos, né, seja individual ou com parceiro. Quando chega naquele momento que o corpo pede para se entregar, né, para assumir o controle, a pessoa precisa se entregar, então que aparecem os bloqueios, os desconfortos, as incertezas. E é neste momento que a pessoa precisa de uma expansão da consciência para se permitir. O prazer é digno, eu sou merecedora, o prazer é para mim, o sexo é para mim, o sexo é bom, o prazer é bom, eu mereço a vida, eu mereço ser amada, eu mereço sentir prazer, eu mereço gozar a vida. Quando a gente fala de gozo, né, que foi trazido para o sexo, né, como se fosse a ejaculação, o gozar, né, ou o próprio orgasmo como gozar, é porque é um espelho, é um reflexo da vida. O que é o gozar? De onde vem esse gozar? É de aproveitar, de desfrutar, de deleitar-se da vida, de se sentir feliz com a vida. Então, este reflexo, contribui para o outro. Se você tem uma vida que você goza, a vida desfruta, com certeza o teu sexo é plenamente satisfatório. Ou bastante satisfatório. Da mesma forma, se você tem muitas questões ainda vinculadas à culpa, medo, raiva e vergonha, mágoas no coração, rancores, comparações exacerbadas, artificialidade, você vive uma vida ainda buscando parecer algo para ser aceito. Igual a criança que queria ser aceita, adolescente que queria ser aceita, a criança quer ser aceita pelos pais, pela família, o adolescente pelos amigos, pelos grupos. E depois vem a fase adulta que a pessoa continua querendo ser aceita por grupos sociais diferentes, mas mantém o padrão. E nesse ponto ela foge de si mesma. Ela sai da sua essência. E qual que é a grande virada de chave de você dissolver, assim, eu diria, os bloqueios emocionais e energéticos? É justamente o caminho da essência. É justamente a busca por este prazer transcendental que o despertar orgástico produz. E quando eu digo transcendental, eu digo de uma pessoa que está em constante evolução, está em constante melhoria. Não por insatisfação, mas pela caminhada cósmica, que é servir, que é amar e servir. Sobre isso eu vou falar agora nos próximos 4 vídeos que eu falo sobre as 4 consciências que são fundamentais para você desbloquear todos os bloqueios emocionais e energéticos que você tenha e potencializar então o teu orgasmo cósmico, potencializar e viver então o início do seu despertar orgástico. Já na próxima aula, nessa terceira aula, eu falarei sobre a primeira consciência, que é a consciência corporal. Até lá!